reorganiza e que se reorganiza através de Jesus, né? Se existe uma coisa que é comum a todos nós aqui, creio eu, e se algum ainda não passou por isso, algum coração não experimentou isso, possa experimentar essa noite, todos nós nos encontramos com Jesus, amém? Todos nós, em algum momento da caminhada, gritamos: eu encontrei Jesus, pai, eu encontrei Jesus, mãe, eu encontrei Jesus, primo. Eu não sei para quem você contou, não sei como você contou, mas é impossível se encontrar com Jesus sem contar para alguém. Toda vez que nós temos uma experiência que nos enche de vida, o natural é a gente compartilhar com alguém. O pôr do sol que tirou o fôlego, aquele prato saboroso que marcou o seu paladar, aquele lugar lindo que você visitou, tudo que de alguma forma impacta a nossa alma, a gente divide, a gente compartilha. Então, com certeza, em algum momento da sua história, você contou para alguém que Jesus te encontrou, que você encontrou Jesus, e vocês fizeram uma festa, e isso está guardado aí no seu coração. O que nós vamos falar hoje tem a ver com gente que se encontrou com Jesus, e que porque se encontrou com Jesus e foi encontrado por Ele, reorganizou a sua vida ao redor dessa experiência. Encontrar-se com Jesus não pode ser um evento morno. Encontrar-se com Jesus não pode ser apenas mais uma categoria da vida, mais uma caixa onde eu coloco algo que eu faço. Se encontrar com Jesus redefine, reinterpreta a existência. Uma vez, a Bíblia nos contou a história de um jovem chamado Saulo de Tarso. A primeira vez que ele aparece na Bíblia, ele é apenas um jovem guardando algumas roupas daquelas pessoas que estavam apedrejando Estevão. Primeira vez que ele aparece na Bíblia, ele é alguém que está consentindo com a morte de alguém que encontrou-se com Jesus. Saulo de Tarso, ele odiava a igreja, ele odiava o povo do caminho, ele odiava qualquer pessoa que dissesse que Cristo era o Messias, ou melhor, que Jesus era o Cristo. Ele tinha tanta raiva, tanto ódio, que ele caminhava por Jerusalém, arrastando homens e mulheres pela praça, levando até o cárcere, porque ele entendia que assim estava fazendo a vontade de Deus. Saulo poderia ser tratado como um radical religioso, alguém que a partir das suas crenças estava disposto a destruir quem estivesse no seu caminho. No entanto, esse homem chamado Saulo um dia gritou: eu encontrei Jesus, mas não era um bonequinho, não era um presépio, era o Senhor dos Senhores que mudou a vida dele, reorganizou o seu olhar. E Saulo de Tarso, que odiava a igreja, passou a amar a igreja de Jesus. O que eu quero que a gente tente pensar um pouquinho hoje é sobre isso, sobre amar a igreja de Jesus. Nós poderíamos falar sobre amar o nosso semelhante, amar as pessoas com quem nós convivemos, e tudo isso é importante, essencial. Mas hoje, olhando para um texto, ou alguns textos, eu quero conversar com você sobre um Cristo que faz um homem que odiava a igreja amar a igreja. O sentimento que deve nos nutrir de tal maneira a gerar comunhões, experiências de comunhão, que de fato se conectem com a nossa alma, é o sentimento do amor que nós precisamos ter pela igreja de Jesus Cristo, a noiva do nosso Senhor Jesus, o corpo de Cristo, o povo escolhido, a nação santa. E eu queria que você lesse comigo, por favor, Atos capítulo 9, leremos alguns textos. Atos capítulo 9, verso 10 e 11 primeiro, por favor. E se em algum momento você encontrar Jesus, pode gritar: encontrei Jesus, tá bom? Atos capítulo 9, verso 10 e 11. Esses dois versículos estão dentro da narrativa que conta a conversão de Saulo. Mas eu vou me atentar apenas primeiramente nesses dois versículos. 9, 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando.
numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Até o versículo 12. Por que eu quero começar por esse texto? O apóstolo Paulo, que foi uma das mentes mais brilhantes que já existiu, aquele que escreveu grande parte do Novo Testamento em forma de epístolas, ele teve uma primeira visão depois da sua experiência com Cristo ressuscitado ou Cristo ressurreto. E a primeira experiência de visão que Paulo, que naquela época ainda era chamado de Saulo, teve, não foi um anjo. A primeira visão que Saulo teve não foi um ser espiritual que era difícil descrever. Não foi algo parecido com Ezequiel, que o céu se abre sobre ele e aquilo que ele vê é tão difícil de decifrar que ele tem que usar tantos símbolos e tantos sinais para se comunicar com as pessoas que estavam escutando. A visão que ele tem não é parecida com aquela que João teve na ilha de Pátimos. A visão que Paulo tem é de um rosto de um homem. A primeira vez que Paulo tem uma visão depois de se encontrar com Jesus e ter a sua vida num processo de transformação, foi ver a imagem de um homem, de um rosto, o rosto de Ananias. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que existe na experiência da nossa fé, na experiência do nosso relacionamento com Jesus, aproximações que Ele mesmo promove. Isso parece que é banal, isso parece que é apenas uma informação simples, mas não é. Eu queria que você levasse a sério a informação de que existem pessoas que o próprio Cristo te apresenta. E existem pessoas que o próprio Cristo quer apresentar para a sua caminhada. Quando Saulo estava ali, cego por causa da luz que o havia encontrado no caminho, 3 dias sem comer, orando, a visão que ele tem é de uma pessoa que chegaria até ele, colocaria a mão sobre ele e oraria pela sua vida. Se existe uma coisa que a igreja precisa acreditar, é que existem movimentos que Deus faz para unir você, para vincular você, para aproximar você de pessoas, de histórias, de experiências que vão fazer parte do que Deus está moldando na sua vida. Tem gente que Deus quer que você conheça e você não pode evitar isso, ou não deveria fazer isso. Existem rostos que Deus quer revelar ao seu coração, que quando você enxergar, você vai dizer o que eu acho que Paulo disse para Ananias. Paulo deve ter dito assim: eu acho que eu já te vi antes. Foi a primeira vez que eles se encontraram, mas Paulo já sabia quem ele era. A fé faz algo parecido com a gente. A gente se encontra com algumas pessoas que parece que a nossa alma já conhecia. Parece que de alguma maneira as nossas afinidades já existiam. Os nossos caminhos de alguma maneira já estavam sendo traçados, emaranhados. E quem faz isso é o Senhor. Eu sei que essa frase virou meio que um chavão, então me perdoe se você ficar com raiva de eu repeti-la aqui, mas ela tem sentido. Mais do que unir pessoas, Deus une propósitos. Então, o apóstolo Paulo é alguém que inicia a sua carreira ministerial com Jesus, entendendo uma coisa: aquilo que de mais importante você pode enxergar é um estranho se tornando um irmão. A transformação mais rica que um ser humano pode viver é quando alguém sai da fileira dos anônimos e se torna parte da sua intimidade. Lembre-se que Saulo estava indo para Damasco para prender os cristãos. Ou seja, Ananias era o seu inimigo. No entanto, a partir da experiência que ele teve com Jesus, Deus transformou um inimigo em amigo. Muitos de vocês já ouviram essa célebre afirmação do Abraham Lincoln, né? Quando ele viveu a terrível experiência da Guerra Civil, e ele teve uma postura estadista de reconciliação, de fazer com que as pessoas que estavam em conflito abrandassem o coração, reatassem as relações.
Uma mulher irada, revoltada, havia perdido familiares na guerra, queria vingança. Ela disse: você tem que destruir os seus inimigos. E Abraham Lincoln respondeu: sempre que eu transformo um inimigo em amigo, eu o destruo. Então, a minha tentativa hoje com vocês é: existe uma oportunidade rica que vem do Senhor, de que a sua vida e a minha vida sejam transformadas, porque você de fato teve fé de que Ele quer unir a sua história com outras histórias de uma forma real. Fazer com que você se vincule emocionalmente com gente que Deus vai usar para moldar e mudar tanta coisa na nossa vida. Dito isso, venham comigo agora para o texto base que o pastor Marcelo me mandou. Valeu, pastorzão, te amo. Filipenses capítulo 1. Obrigado, pastor. Filipenses capítulo 1. E eu quero ler com você alguns versículos. Só a leitura desse texto já precisa encher seu coração de vida. Que leitura encantadora, que narrativa potente. Que jeito lindo de descrever a experiência humana. Que gratidão, que alegria, que regozijo, que família. A partir do verso 1 no capítulo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Estou lendo Filipenses capítulo 1, verso 2 agora. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O apóstolo Paulo escreveu algumas cartas. Algumas delas ele escreveu estando preso. Filipenses faz parte dessa categoria de epístolas. Não sabemos exatamente onde ele estava preso. A grande maioria acredita que ele estava em Roma. Outros dizem que ele poderia estar em Cesareia. E alguns chutam que ele estaria em Éfeso. Independente de qual era o lugar em que ele estava preso, quando ele escreve essa carta, ele não está gozando de liberdade. No entanto, essa carta é tratada como uma das obras mais felizes, solares, uma carta com muita beleza, com muita gratidão. Não é uma carta de repreensão do apóstolo Paulo a algum tipo de desvio doutrinário, por mais que ele tenha o cuidado de ensinar às pessoas o caminho que elas devem se manter. Essa é uma carta enviada a uma igreja que participou profundamente da vida do apóstolo. Uma das únicas igrejas que desde o começo do seu ministério tomaram a decisão de ajudá-lo financeiramente. Eles contribuíam generosamente para que o apóstolo Paulo continuasse a sua obra missionária, a plantação da igreja, o ensino do evangelho. Essa igreja também, sabendo que o apóstolo Paulo passava por dificuldades, enviou um irmão para que ele pudesse ir lá atendê-lo, ajudá-lo. Pagaram, financiaram a viagem desse irmão para que ele estivesse perto do apóstolo Paulo. Essa igreja é uma igreja em que o apóstolo Paulo tem muitas histórias para contar. É uma carta que é enviada para uma comunidade que conhece o coração dele. E o apóstolo Paulo fala algumas coisas aqui tão únicas.
A primeira coisa que essa carta me ensina e que eu queria dividir com vocês, depois de fazer essa introdução, falando que Paulo viu o rosto de Ananias, falando de que eles se encontraram e como se eles já se conhecessem há muito tempo, falando de um Deus que une propósitos, eu tenho 3 pontos simples para abordar nessa carta que eu espero que alegre o seu coração. A primeira coisa é que a comunidade de Jesus respeita as memórias. A igreja de Jesus é um povo, é um tipo de humanidade que zela com muito respeito por aquilo que você carrega aí dentro. A igreja é um tipo de gente que tem zelo pela sua alma. O apóstolo Paulo está dizendo assim: estou escrevendo essa carta e lembrando de vocês. E quando eu lembro de vocês, eu agradeço a Deus. As memórias que me vêm ao coração, quando os nomes de vocês são citados na minha mente, me trazem alegria. Porque enquanto eu estive com vocês, ainda que não por muito tempo, vocês souberam se fazer presentes. Enquanto eu estive com vocês, vocês souberam acessar o meu coração. Enquanto eu estive com vocês, vocês souberam se organizar para que cada experiência breve se tornasse uma experiência eterna. A igreja de Jesus, você, eu, temos consciência de que nós estamos constantemente ocupando a memória de alguém, o sentimento de alguém, a lembrança de alguém. Se tem uma coisa que eu vivi muito na igreja, e eu acho que vocês vivem, nós vivemos, é isso aqui, agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. É como se ele dissesse assim: quando eu lembro o que vocês fizeram por mim, só Deus poderia ter feito isso através de vocês. Só Deus. Só Deus poderia ter tocado de maneira tão profunda o coração de vocês, para que vocês se doassem como se doaram, para que vocês tivessem a coragem que tiveram, para que vocês pregassem como pregaram, para que vocês ensinassem como ensinaram. Só Deus para mover o coração da igreja, para que vocês se expusessem como vocês se expuseram. E isso tudo me faz agradecer a Deus. Por que nós precisamos caminhar juntos? Por que faz sentido estarmos próximos? Porque Deus quer marcar o nosso coração, Deus quer marcar as nossas lembranças, Deus quer marcar a nossa fé, com experiências, com movimentos, com situações que vão fortalecer a nossa confiança em Deus. Quanto mais estivermos juntos, mais estaremos atentos ao que podemos fazer pelo outro. O que Paulo está dizendo é: vocês estavam perto, e porque vocês estavam perto, Deus moveu vocês de maneira generosa. A igreja de Jesus é um lugar de generosas experiências e expressões do amor de Deus. É aquela pessoa que estava internada e recebeu ligações, mensagens, visitas. Isso vai ficar para sempre na memória dela. Ela não vai mais esquecer, porque só Deus para mover você até lá. Só Deus para mudar a sua agenda. Só Deus para mudar suas prioridades. Nós somos egoístas. Nós somos ocupados demais. Nós somos sérios demais, nós somos cansados demais. É só Deus para fazer com que a gente encontre tempo para cuidar do semelhante. É só Deus para colocar nas suas prioridades do dia aquela ligação. É só Deus. Muitos de nós precisamos voltar a ter essa fé de que Deus faz coisas na igreja, que Deus faz coisas pela igreja, que só Deus pode fazer. E isso que só Deus pode fazer, vai ser vida dentro de você. Eu não posso garantir que a igreja sempre vai ter as mesmas narrativas que você tem sobre a existência. Vão ter as mesmas opiniões políticas. Vão acreditar nas mesmas verdades que você acredita. Fomos criados por famílias diferentes. Viemos de lugares diferentes. Temos histórias diferentes. Muita coisa não vai bater. Mas, eu digo sem medo de errar, se você se emaranhar na igreja, se você andar no meio do povo, se você segurar na mão, dividir um prato de comida, jogar bola na quadra, pagar um lanche no McDonald's, deixa Deus te usar nessa noite, irmão. Ninguém falou amém, tudo bem.
Deus vai construir em nós um rosto. Um Ananias que não foi o acaso que nos apresentou. Um Ananias que não foi a familiaridade com algum tema em comum. Um Ananias que não tem a ver apenas com afinidade na visão de mundo. É alguém que no momento crucial da sua vida foi ombro, foi oração, foi abraço, foi confirmação, foi encorajamento. Alguém que foi o que você precisava naquele momento da sua jornada. E você vai dizer: toda vez que eu lembro de você, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus porque o que você fez por mim, só Deus poderia colocar no seu coração. Só Deus poderia te dar aquela sensibilidade. Só Deus te daria aquele olhar. Só Deus te concederia aquela sabedoria. Quantas histórias de igreja, quantas histórias transformadoras, quantas histórias que nos fazem agradecer. Se existe uma coisa que eu diria para você: não desperdice a chance de tirar os Ananias da mente e colocar na sua mesa. Ananias que Deus já revelou para a alma, mas que ainda não está sentado à sua frente. Ananias que você respeita de longe, mas que você nunca tem tempo para conversar. Esse Ananias que você viu na sua visão, ele não pode curar seus olhos. O Ananias que vai até você, coloca a mão sobre o seu ombro, ora e Deus te traz visão de novo. É vida na vida, é calor humano, é convivência, é amizade. Talvez o seu ciclo de amizade seja muito maior do que o meu, muito maior. Mas eu tenho pelo menos hoje, na minha vida, 3 pessoas que eu posso estar em qualquer situação, sendo eu a pessoa certa ou a errada da história. Na maioria das vezes eu sou errada. Tem 3 pessoas que eu vou ligar. Pode ser que a primeira não atenda, a segunda não atenda. Se a terceira não atender, eu estou perdido. Todo mundo precisa desenvolver uma humildade tamanha de entender que não existe Paulo sem Ananias. Ananias vai ser esquecido com o tempo. Ananias não vai escrever cartas. Ananias não vai plantar centenas de igrejas. Ananias não vai ser comentado nos ambientes teológicos. Ananias não vai ser estudado nas academias, nas instituições de ensino. Mas foi ele que colocou a mão no ombro de Saulo e disse: irmão Saulo, Deus mandou eu vir aqui. O Jesus que apareceu para você no caminho que você vinha me mandou orar por você para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Podem não saber a mão que foi colocada no seu ombro, podem não saber a oração que fizeram por você, mas a história vai contar que ela valeu a pena. Porque um dia alguém investiu em você. Hoje você está aqui vivendo o reino de Deus. Amém, igreja? Amém. Segundo ponto, primeiro é a memória, como a gente se coloca na vida um do outro, as histórias que nós podemos escrever juntos. Tanta coisa que pode acontecer quando a gente tem disponibilidade um para o outro. Tirar apenas da mente e trazer para a mesa. Mas a segunda coisa que ele faz é tão incrível. Ele diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Porque Paulo não tem apenas memórias, Paulo tem esperança. Paulo tem um olhar generoso sobre as pessoas. Paulo está dizendo assim: eu não vou deixar de andar com vocês, porque quando vocês me enxergarem olhando, eu quero que vocês se lembrem o que vocês podem se tornar. Eu quero ser para vocês uma lembrança constante, um alerta, uma memória de que Deus está fazendo algo na vida de vocês. Por que nós caminhamos juntos? Por que nós nos encorajamos? Por que temos que amar a igreja de Jesus? Porque o Espírito Santo nos convence. O próprio Deus nos convence de que existe uma boa obra sobre nós, em nós, ao nosso redor. E essa obra não vai parar até o dia que Ele decidir que acabe, que é o dia de Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo está nos convidando a voltar a estar próximo daqueles que dizem: você não precisa ser assim,
você não vai ficar a vida inteira falando desse jeito. Esse pecado não vai te controlar. Essa amargura, ela vai passar. Esse time de futebol que você torce, que Deus te perdoe. Que eu não vou citar aqui, mas eu ainda tenho esperança. A igreja é esse lugar em que a gente não está fadado ao destino cruel. Não é um lugar em que nós somos fatalistas. É um lugar em que a gente ainda acredita que o outro pode e vai alcançar a maturidade em Cristo Jesus. É um lugar onde todos nós estamos na mesma trilha, na mesma linha, no mesmo caminho, aprendendo uns com os outros. Se há um lugar em que nós temos que ter um olhar de expectativa, de fé no outro. Fé de que o outro pode ser o que ele precisa ser. Gente, o apóstolo Paulo era assim porque ele sabe de onde ele saiu. Ele sabe a vida que ele deixou para trás. O menor dos santos e o maior dos pecadores. É assim que ele gostava de se descrever. O menor dos santos, o maior dos pecadores. Ele sabia o preço que Cristo pagou para que ele fosse se tornar um apóstolo fora do tempo. Quando a gente reconhece o que Deus fez na nossa vida, as marcas que Ele deixou enquanto Ele nos transformava, isso gera em nós um coração mais acolhedor com o outro. Paulo disse: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra, aquele que começou a mexer na ferida, aquele que começou a quebrar o egoísmo, aquele que começou a abrir os seus olhos para o sofrimento do outro, aquele que começou a te dar consciência da sua humanidade, aquele que começou a mostrar para você que nós não somos melhores do que os outros, mas somos servos uns dos outros, aquele que vai fazer com que a sua boca, a sua língua seja fonte de vida. Eu estou convencido de que Ele não vai deixar de trabalhar na vida de vocês. Isso é lindo. O apóstolo Paulo acreditava na igreja. Eu sei que a igreja tem tido assim episódios vergonhosos. Eu digo a igreja brasileira, a igreja mundial. Eu sei que você que é antenado, você que está prestando atenção no que acontece no mundo, infelizmente muitos de nós têm dado testemunhos não tão legais, comportamentos não tão corretos. Eu sei que a igreja ocupa algumas manchetes que não deveria ocupar. Mas o apóstolo Paulo disse assim: eu estou convencido do que o que Jesus está fazendo na igreja, Ele não vai deixar de fazer. A igreja de Jesus Cristo continua sendo a noiva do Senhor Jesus. Ela continua sendo o plano transformador da humanidade. Deus ainda está salvando, redimindo, curando, transformando através da igreja de Jesus. Através da igreja. Eu tenho uma memória assim, veio agora na minha cabeça. Eu na quadra de futebol, lá na Vila Imoré, Itaim Paulista, conversando com os malacas lá, porque eu trocava ideia com todo mundo, gente, era parça. Trocando ideia com os malacas lá, Herbert. Aí eles começaram a contar que o fulano tinha sido preso, estava na Fundação Casa, e aí um deles comentou assim, olha o que ele falou: mas graças a Deus que a mulher que ele roubou era crente. Olha o que ele falou, eu lembrei agora. Falei, por quê? Ah, porque crente perdoa, né? E no final não é que a mulher perdoou mesmo, e o cara foi solto. Eu não estou dizendo com isso que crente tem que ser bobo. Não estou dizendo com isso que crente não tem que seguir a lei. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que para aquele jovem, há, 25 anos atrás, quando ele pensava em crente, ele pensava em gente que dava segunda chance. Quando ele pensava em crente, ele pensava em gente que acreditava na transformação. Quando ele pensava em crente, ele pensava em gente que chegava na quadra de futebol para convidar para o culto, porque acreditava que um dia alguém ali iria aceitar. A igreja é um lugar que precisa olhar para quem está derrotado, com a íris brilhando com aquela mensagem: você pode se levantar. Isso não é fabricado, isso não dá para ser produzido pela nossa boa vontade.
tem que ser convencido pelo Espírito Santo. Paulo falou, eu estou convencido. Ninguém tem que me convencer, eu estou convencido. Ninguém tem que me argumentar. Não mostrem os seus boletins morais. Não passem para mim como vai a devocional de vocês. Eu não estou fazendo pesquisa para entender qual é o seu testemunho no bairro. Eu já estou convencido que aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la, aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Porque tem a ver com o caráter dele, não apenas com o seu. Terceiro e último ponto. Primeiro, ele fala da memória. Ele nos conclama a escrever novas histórias, a ocupar a mente e o coração do outro com vida, com palavras de vida, com atitudes de vida. Meu irmão, saia daqui com vontade, em nome de Jesus, de encher a memória das pessoas com post-its espirituais, sabe? Sabe, é tanta coisa ruim que a gente escuta, é tanta coisa ruim que ecoa ao nosso redor. Seja intencional de criar memórias boas no coração das pessoas que você tem acesso. Em nome de Jesus. Eu não sei se já contei isso para vocês, mas eu já falei algumas vezes aqui, pode ser que eu repita, então me perdoa se eu estiver repetindo. Já falei que eu tenho 3 filhos, vocês sabem disso? Então, eu tenho 3 filhos. E trabalho em 2 empregos. E aí, o Pedro é o do meio. Talvez seja o mais apegado comigo. Por enquanto é ele, pode ser que mude. E o Pedro fez um acordo comigo. Ele disse assim, pai, eu sei que você tem que trabalhar. Eu falei, ainda bem que você sabe. Mas vamos fazer um acordo. Toda vez que você sair de casa, tem que me dar tchau. Falei, qualquer horário, pai. Olha, Cláudia, qualquer horário. E eu comecei a fazer isso. 5 da manhã, acordava o Pedro. 8 da manhã, acordava o Pedro. 10 da manhã, eu não acordei 10 da manhã, né, gente? Já estava acordado. E eu comecei a fazer isso com o Pedro. E quando eu acordava, ele falava assim, quase sempre a mesma frase. Pai, vai com Deus, eu estou te esperando. Quase sempre ele falava isso. Vai com Deus, eu estou te esperando. E eu saía de casa, irmão, com a memória carregada de um combustível que era difícil alguém roubar de mim. Olha que dá para roubar, hein? Trenzão é loucura de manhã, mas ó, aquela memória me iluminando. Só que teve um dia que eu dei tchau pra ele, só que ele tava com muito sono e achou que eu não dei. Começou a chorar, o papai não me deu tchau, mãe, papai não me deu tchau. E a Ariane, não amor, ele te deu tchau. Mas eu não vi, aí eu tive que gravar um vídeo, mano, foi uma doideira. No dia seguinte, ele refez o pacto comigo. Tia Sandra, ele disse assim, pai, agora o nosso pacto é o seguinte, tem que me dar tchau, mas verifica se eu tô bem acordado. E até hoje, toda vez que eu saio, ele fala, pode ir, papai, eu tô bem acordado. A gente, na vida, precisa estar mais acordado. Porque essas memórias estão aí. Os abraços que você pode carregar para a eternidade já estão aí. As conversas que vão encher você de vida já estão aí. Os encontros encantadores e cheios de esperança já estão aí. É a gente que precisa se abrir para viver essa experiência de escrever novas histórias. A igreja faz isso. Segundo, como eu disse, ter esperança. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Nós estamos nessa experiência humana limitada, cheia de arestas. Em algum momento a minha aresta vai machucar você, a sua vai machucar a minha, mas temos que continuar caminhando. Eu gosto muito quando o Leandro Carnal, ele escreve aquele texto sobre solidão, um livro, e ele conta a famosa parábola dos espinhos, dos porcos espinhos, na verdade, que eles vivem nessa tensão. Na época do frio, eles precisam ficar juntos para não morrer, mas quando eles se juntam, eles se ferem, e aí eles se afastam, e quando eles se afastam, eles começam a sentir frio, então eles ficam nessa dinâmica. Ou a gente morre de frio sozinho, ou a gente se esquenta lidando com o espinho um do outro. A gente precisa lidar com os espinhos para viver o calor. Não tem calor que não traga consigo alguns espinhos. Tem esperança. A boa obra vai ser completada, a gente vai chegar lá. É só não desistir um do outro. E eu termino falando que ele fez uma oração.
Ele falou da memória. Quando eu lembro de vocês, eu dou glória a Deus, eu agradeço a Deus. Eu oro por vocês com alegria. Eu tenho saudade de vocês. Eu tenho vocês no meu coração. Quantas palavras lindas do apóstolo Paulo sobre a igreja. Depois ele diz, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra vai completar. Eu acredito no que Deus está fazendo na vida de vocês. Eu acredito no seu ministério. Eu acredito no seu caráter forjado. Eu acredito em dias melhores para a sua família. Eu acredito. E aí ele faz uma oração. Versículo 9. E esta é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. A minha oração hoje por você e por mim, por mais que eu não seja o apóstolo Paulo, claro, a minha oração sincera não é apenas que você saia desse encontro com canções tão lindas, com uma banda tão legal, com conduções tão especiais de oração, desafiado a fazer parte de um pequeno grupo. Pô, isso é maravilhoso, mas eu quero orar por mais. Eu quero orar que você saia daqui com vontade de amar melhor. Porque a qualidade da sua espiritualidade e da minha é proporcional à qualidade do amor que você vive e oferece. O que é critério determinante na nossa vida é o quanto a gente está disposto a amar. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai orar, ele ora por isso, eu oro para que vocês cresçam no conhecimento do amor, para que vocês possam discernir melhor aonde esse amor pode levar vocês. Meus irmãos, nesse mundo com tanta fragmentação, nesse mundo com tantas pessoas perdidas nas suas próprias dores, nesse mundo com tanta solidão, a igreja é uma ilha de esperança. Por quê, Tiago? Porque aqui a gente pode respeitar o coração do outro. Mais importante de como falam de mim é como lembram de mim. Jesus disse uma frase tão linda: façam isso em memória de mim. Só quem é crente mesmo para falar isso. É como se ele dissesse assim: podem lembrar, eu não tenho do que me envergonhar. Podem lembrar de como eu falava com vocês. Podem lembrar de como eu tratava vocês à mesa. Podem lembrar de como eu lidei com as dores de vocês. Podem lembrar a atenção que eu dei a cada sentimento que ocupava o coração de vocês. Podem lembrar como eu abraçava as crianças. Podem lembrar, lembrem de mim, porque eu não tenho vergonha de quem eu fui e de quem eu sou no coração de vocês. Se tem uma coisa que Deus pode dar para alguns de nós, é o privilégio de poder olhar para minha esposa, para sua esposa, para sua família e falar: pode lembrar, amor, pode lembrar do último mês, eu não tenho do que me arrepender, eu não fui perfeito, mas pode lembrar. Pode lembrar de como eu tratei aquela situação com você. Pode lembrar de como eu encarei aquele mal-estar. Filho, pode lembrar. Pode lembrar como estudamos juntos. Pode lembrar o que eu fiz quando você tirou a nota baixa. Pode lembrar. Meus amigos, podem lembrar. Podem lembrar como eu me comportei quando a dor chegou na sua casa. Eu amo o livro de Jó. Jó dizia assim: eu fui o olho do cego. Quando Jó descreve a vida dele e conta como ele se comportava no mundo, ele não tinha vergonha de se lembrar. Ele não era perfeito, mas ele conseguia se lembrar de que ele orava pelos filhos, sacrificava para que, caso eles tivessem cometido algum pecado, Deus pudesse perdoar. De que ele tinha tempo para a viúva e de que o órfão podia ter lugar à sua mesa. Irmão, muito mais importante do seu futuro é como vão lembrar do seu passado. Queira viver uma igreja que respeita as memórias. Queira viver uma igreja que tem esperança. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus.
Nós cantaremos melhor, nós oraremos melhor, nós nos quebrantaremos mais, nós seremos mais misericordiosos, nós seremos mais justos, porque nós somos bons? Não, porque o Espírito Santo não desistiu de nos santificar. Ele vai continuar soprando, se movendo, agindo. Ele vai te consolar, vai te fortalecer, vai te levantar, vai te dar coragem, porque o Espírito Santo não desistiu da obra que Ele está fazendo na sua vida e na sua casa. Mas Ele fez uma oração. A minha oração é que eles amem. Amem. Amar é se colocar em segundo lugar. Amar é priorizar o outro. Amar é se interessar mais pelo outro do que por si. Amar é não definir a vida a partir apenas do que eu quero e penso. Amar é se quebrantar diante daquele que é o próprio amor. Amar é estar lá, custe o que custar, estar lá. Eu termino contando para vocês que eu tenho 3 filhos. E o João ficou esse feriado na casa das tias. Pensa numa saudade. Minha, dele não, né? Ele tá de boa. E ele não queria ir embora hoje, ele queria ficar na casa da tia. E ele entrou no carro chorando, lutando contra o seu desânimo de ter que voltar para a Avenida Armando Salles de Oliveira, 1600, apartamento 7, bloco E. Vulgo minha casa. Mas teve uma hora que eu perguntei assim para ele: filho, você não quer voltar para casa? Ele falou: pai, não é bem assim. Eu quero voltar, eu estava com saudade. Sabe o que é amar? Amar é se relacionar com tamanha verdade e dignidade com as pessoas, que ainda que elas não queiram muito em algum momento, elas voltam. Porque o que liga vocês é maior do que a afinidade de um momento. O que liga vocês é maior do que a concordância sobre um tema. O que une vocês é muito mais importante do que olhar para a mesma direção. O que une vocês é que um dia, de olho fechado, eu vi o rosto do João e o João viu o meu rosto. Deus uniu a nossa vida. Ele é meu filho e eu vou ser seu pai pro resto da vida. Deus não faz isso apenas com família, Deus faz isso com a igreja. Tem alguém aí que Ele colocou no seu coração. Tem alguém que tem você no coração dele. Para de perder tempo. Para de desperdiçar as oportunidades. Memória, esperança, amor. São essas coisas que nos movem para estarmos juntos. Faça a sua inscrição no pequeno grupo. Deus abençoe e um Feliz Natal para todos.